Trabalheira pra nada. Eles vão ficar pegando esse ambão assim, dessa perspectiva, assim, já fica só a cabecinha da gente lá. Ressuscitei e estou convosco para sempre. Puseste sobre mim a vossa mão. É admirável a vossa sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, que estás à direita do Pai, intercedendo por nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens. Senhor Deus, do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vemos, nós nos adoramos, nós nos damos graças da glória,
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, colhei a nossa súplica. Direita do Pai. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, do Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus do universo, que desse dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade. Concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito Santo, ressuscitemos para a luz da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Texto dos Atos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido a nós, que ao menos vivemos com Jesus. Depois que ressuscitou dos mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus constituiu os juízes dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. As obras e os atos de Jesus são fatos comprovados. Mas para ver nessas obras os sinais da identidade de Jesus, não basta só ver o que se faz. É necessário uma luz que vem do alto, uma luz que vem da palavra, do Evangelho, uma luz que vem do testemunho que os apóstolos dão no livro do Atos dos Apóstolos. Então não basta o agir pelo agir, mas é preciso enxergar através da fé, através dessa força que está no ressuscitado, o sentido e a identidade de Jesus. Pedro narra os fatos e depois ele fala do testemunho. O testemunho de Pedro é uma luz para enxergarmos quem foi Jesus. A ressurreição de Jesus abre no tempo um caminhar novo, abre no tempo uma identidade nova do Pai, de Deus. Abre no tempo
inaugura, começa a ação da Igreja no mundo inteiro. Digamos todos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a misericórdia. Diga à casa de Israel, eterna é a misericórdia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra mais importante. Tudo isso só vem de Deus e é admirável aos nossos olhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora Por todos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças. Ó vítima pascal, ofereçam aos cristãos sacrifícios de louvor. O Cordeiro resgatou as ovelhas. Cristo, o inocente, reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram um combate admirável. Depois de morto, vive e reina o Autor da vida. Diz-nos, Maria, o que você olhou no caminho? Eu vi o sepulcro de Cristo vivo, a glória do ressuscitado. Eu vi as testemunhas dos anjos. Eu vi o sudário. Eu vi a mortalha. Ressuscitou Cristo, minha esperança. Precederá os seus discípulos na Galiléia. Sabemos e acreditamos. Cristo ressuscitou dos mortos. Ó Rei vitorioso, tenha piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor esteja convosco. Orações, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse a eles: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos aonde o colocaram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras do chão, mas não entrou. Entretanto,
chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinham colocado sobre a cabeça de Jesus. Não as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Só aí ele viu e acreditou de verdade. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Sentar um minuto. Semana Santa, semana abençoada. É uma semana que começa lá no domingo de Ramos e vai até hoje. E a Páscoa continua 50 dias. A Páscoa dura 50 dias para os cristãos. Os domingos são sempre marcados, caracterizados em torno da pessoa de Jesus. No domingo de Ramos, Cristo entra solenemente em Jerusalém. Como uma festa, ele é acolhido como Messias. Para ele são estendidos os mantos no caminho, para ele pisar em cima dos mantos. Os ramos são agitados, cortados das árvores. A multidão fica exultante. A multidão chega a falar que Jesus é rei, que vai votar nele para ser rei. E aquelas coisas todas que você já sabe que Jesus recusou tudo. E o povo diz, agora sim nós vamos ter paz, agora vai ter uma coisa boa. Essas pessoas celebram porque veem Jesus chegando. Mas eles olham somente para Jesus sem o sentido da fé. Eles não têm fé em Jesus. Eles querem o rei, querem o político, querem aquele que manda, aquele que não fazer o quê, aquele que... Aquelas coiseiras todas. Se tivesse urna eletrônica lá naquele tempo, Jesus já tinha ganhado. Ainda bem que não tinha. Ainda bem que Jesus teve juízo também. De não ir na conversa dessa gente horrorosa, da gente traidora, que o povo trai Jesus depois. Acho que tem mais Judas na história do que gente boa. Essas pessoas então celebraram lá, falaram um monte de coisa bonita. Aquela paz é a paz que eles querem. Eles querem a paz do aqui e agora. Eles querem a paz do imediato. Eles querem a paz da ação, da política, como fosse resolver tudo na vida deles. Eles querem um Messias que seja duro, ditador, que mate todo mundo. Porque era a noção do adventista, o judeu adventista do Antigo Testamento criou essa coisa na cabeça deles. Que é mentira, é uma mentira. O adventista do Antigo Testamento, essa seita, virou uma seita. Eles acreditavam que a vinda gloriosa de Deus era assim. Deus iria vir no céu voando, ia chegar aqui e ia matar todo mundo. Não ia sobrar ninguém, só ficavam os judeus. E os judeus piedosos, que tinham fé, etc. O resto já era. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade lá. Quando eles acolhem Jesus lá, eles pensam isso. Eles pensam assim, dessa maneira. Eles querem uma restauração social, eles querem uma restauração da paz, tudo.
vê em Jesus assim, uma espécie de idealismo, de um rei ideal, e não precisaria mais de ninguém, ele mesmo poderia multiplicar os pães, vender os pães, ganhar dinheiro vendendo pão, né? O comércio ia crescer, todo mundo ia ficar bem. No fundo, eles pensavam isso, né? Olhavam assim. Jesus nunca deu bola para essas coisas, para essa conversaiada, fiada. Jesus tem uma Páscoa diferente na frente dele. Não é uma Páscoa dessa maneira como eles estavam querendo. A única coisa que interessa a Jesus na preparação da sua entrada é que o burro seja o sinal, o jumentinho seja o sinal. Nem é ele nem acha que é ele. O jumentinho tem que ser o sinal. É o símbolo da simplicidade, da doçura, da mansidão, que é o próprio Jesus, simbolizado naquele animalzinho ali. Para Jesus é isso. Por isso que ele insiste, antes de Jerusalém, do domingo de Ramos, ele insiste que vocês vão lá, naquela casa, tem um jumento, um jumentinho amarrado, vocês peguem e tragam. Ele insiste nessa questão. Como é difícil, né, a gente querer coisas nobres e ao mesmo tempo coisas simples. Como é difícil como que a gente se desgruda, né, da simplicidade, se desgruda da realidade, né? É uma espécie de ufanismo político misturado tudo aqui, né? Então, um pouco antes da Páscoa, Jesus explica aos discípulos: eu deixo para vocês a paz, mas não é essa paz, não como o mundo dá. Esqueceram. O mundo dá um tipo de paz, Deus dá outro tipo de paz. São diferentes. A paz de Jesus, que Jesus nos dá, não é a paz que segue a estratégia do mundo, que acredita poder, usando a inteligência e a estratégia, obter força, conquista, imposições. Essa paz da realidade é apenas uma espécie de trégua para uma guerra. Guerra. Essa é a paz do mundo. O mundo oferece uma paz que é da guerra. E a gente sabe muito bem disso, né? Vivemos tempos assim hoje, já vivemos no passado aqui no Brasil. Estamos vivendo aí tempos de guerra mesmo, no Brasil mesmo. Tempo de guerra. Tempo terrível. Então, Cristo assumiu sobre si o nosso mal, o nosso pecado, assumiu a nossa morte, assumiu tudo. Então, agindo assim, Ele nos liberta, Ele é libertador, não é opressor. Jesus é libertador, Ele não é opressor. A paz de Jesus não é o fruto de qualquer coisa, mas nasce de um dom de si mesmo. É a paz da coragem. Difícil de aceitar. A multidão aclama Jesus no domingo lá passado. Mas é a mesma multidão que na sexta-feira da Paixão vai gritar: crucifica-o. Com medo, eles gritam: crucifica. Desiludidos, a raiva é maior na sexta-feira da Paixão. Desiludidos,
crucificam. Olha, vou recorrer aqui a uma história que Dostoiévski contou, né? Chamada A Lenda do Grande Inquisidor, que é importante. Dostoiévski é importante. E Dostoiévski fala de Jesus, né, nessa lenda. E diz que depois de muitos séculos, Jesus resolveu voltar à Terra. Ele é imediatamente recebido com festa, com alegria, que as pessoas o reconhecem, aclamam: ai, que bom que o senhor voltou, lá na lenda, no texto do Dostoiévski. O povo diz para ele: que bom que o senhor voltou, puxa vida, nossa, até que saudade, estava todo mundo aqui morrendo de saudade, nossa, vem aqui festejar com a gente, vem aqui conosco, com a gente. De repente, um inquisidor que não acreditava prende Jesus. O inquisidor prende Jesus. O inquisidor não crê em Deus. Ele olha para Jesus e fala assim: esse homem é um estelionatário, é um bandido. E pior, é um político avançado, porque o povo fica tudo em volta dele, tem que prender esse homem. E o inquisidor prende Jesus novamente. Prende, interroga Jesus com rigor, faz críticas que eu não vou nem de falar aqui, para vocês não perderem a fé. Entende? A última razão, e que o inquisidor diz para ele: mas como é que você me volta desse jeito? Você podia voltar sendo um czar russo, você podia voltar sendo um César, você podia voltar sendo um homem assim, rei, dono do mundo, e você me volta desse jeito, volta daquele jeito lá. Você não merece viver, fala o inquisidor. Olha a lógica do mundo. Você não merece viver. Você merece ir para a fogueira. Você não merece ser assim. Não merece. E o inquisidor diz: se alguém que tenha merecido mais do que ninguém o sofrimento, ele fala na cara dele, esse alguém é você. O inquisidor, ele não quer aquele Jesus da simplicidade, do amor, aquele Jesus despojado, aquele Jesus que renuncia a todas aquelas coiseiras, as alfaias, as rendas, as coiseiras, aos protocolos, aquelas coisas todas. Ele não quer aquele Jesus, ele quer o Jesus inquisidor. Por isso a relação, a lenda que Dostoiévski escreveu, o inquisidor, o grande inquisidor, ele olha para Jesus e quer Jesus como inquisidor. Claro, talvez aí nessa visão, não sei se Dostoiévski quis dizer isso, mas talvez o inquisidor esperasse alguma salvação, né? Achando que se Jesus fosse um inquisidor, Jesus também, ele teria um respingo de salvação. Não sei, mas o fato é que o inquisidor, ele não acredita em Jesus, não acredita em Deus, não acredita no ser humano, não acredita em nada. É um homem que pensa somente no seu trabalho de inquirir, de judiar, de torturar. É um homem que não tem outro horizonte na vida dele. E a crítica que ele faz a Jesus é essa: como é que você me volta do mesmo jeito? Por que você volta do mesmo jeito? Por que você não veio como fulano tal? Né? Não, Jesus volta do mesmo jeito. No texto bíblico acontece isso. Dostoiévski era um cara muito católico, ele tinha muita praticante da fé. Então, no texto bíblico acontece a mesma coisa. O Jesus da cruz é o Jesus da ressurreição.
O Jesus da cruz é o Jesus da ressurreição. E aqui é duramente criticado por esse texto belíssimo de Dostoiévski, né? O inquisidor, ele queria que Jesus falasse para ele coisas, xingasse. O inquisidor fazia tudo para Jesus xingar o inquisidor, para falar coisas duras para o inquisidor, para falar que ele ia para o inferno, para falar que ele era a pessoa mais horrorosa do mundo. Mas no texto do Dostoiévski, Jesus não faz isso. Jesus reage de um jeito diferente. Jesus vai até ele no cárcere, se aproxima dele em silêncio, não fala um A, e Jesus então dá um abraço nele e um beijo nele, inquisidor. Mas não é o abraço da traição nem o beijo da traição. É o abraço e o beijo da compreensão, não é? Então, a paz que Jesus transmite não é a paz que o mundo transmite, não é a paz das armas, não é a paz da violência, não é a paz do horror, não é a paz do medo. As armas do Evangelho é a oração, é a ternura, é o perdão, é o amor gratuito pelas pessoas. O amor às pessoas. Essa é a forma de trazer paz no mundo. É por isso que todo tipo de agressão não se sustenta quando você reage sem agressão. Antes da sua última Páscoa, Jesus disse, se despedindo, foi até o Evangelho que leram lá na celebração do Vaguinho no cemitério. Jesus disse, o coração de vocês não fiquem perturbados. Porque enquanto o mundo deixa somente destruição, morte, como a gente assiste no mundo inteiro, a paz de Jesus constrói a história. Começa pelo coração de cada um. Começa pelo coração daquele que acolhe. O inquisidor não acolhe, lógico. A Páscoa é então a festa verdadeira de Deus, a festa verdadeira do ser humano. Porque a paz que Cristo conquistou na cruz, no dom de si mesmo, nos é dada, nos é distribuída. É por isso que então o ressuscitado aparece aos discípulos no dia da Páscoa e saúda dessa maneira: a paz esteja convosco. Essa é a saudação de quem venceu. Essa é a saudação do vitorioso. Essa é a saudação daquele que venceu a cruz, que venceu a morte, que venceu tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, então a Páscoa significa, na origem da palavra judaica, a passagem. A Páscoa é a passagem. Passagem transformadora, é uma passagem transformadora. Celebrar a Páscoa deve exigir de nós um empenho para que a gente seja mais transformador no mundo, na sociedade, na nossa vida, nas relações pessoais, familiares, etc. Então, saiamos de um Deus mundano, que é o que o inquisidor acredita no livro de Dostoiévski, para
um Deus cristão, o Deus da fé. Saiamos desse tipo de armadilha. E em nome dessa armadilha, muitos desfiguram o rosto de Jesus, desfiguram o testemunho de Jesus, desfiguram o mundo desejado por Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Pilatos foi crucificado, morto e sepultado. Dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia santíssimo em que os cristãos comunicam a ressurreição de Jesus Cristo, digamos com alegria: abençoai, Senhor, a tua igreja, para que o Senhor Jesus ressuscitado, que apareceu a alguns dos seus discípulos, faça da Igreja Católica uma testemunha da esperança. Oremos, irmãos. Para que o Senhor Jesus, o Deus conosco, que inaugurou na terra um novo reino, faça crescer a paz entre as nações. Oremos, irmãos. Para que o Senhor Jesus, homem novo, renove em cada um de seus discípulos o gosto de procurar os bens do alto. Oremos, irmãos. Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus, que pela ressurreição venceu a morte, dê a vida eterna aos doentes. Oremos, irmãos. Para que o Senhor Jesus, Deus imortal, que intercede por nós junto do Pai, nos faça participar da sua glória. Oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, que nos fizesse passar sem o merecermos da escravidão para a liberdade do Filho de Deus, fazei-nos anunciar com alegria o Evangelho proclamado na Páscoa. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Leiam o Grande Inquisidor de Dostoiévski. Podemos sentar. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tão bom oferecido, que te agrade, Senhor, nosso Deus. Da minha falta e meus pecados. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome. Exultando de alegria de Páscoa, nós te oferecemos, Senhor, esse sacrifício no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação te agradecer sempre em todo lugar, sobretudo nesse dia, nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte. Ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria de Páscoa, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a tua glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos: vinde, Senhor. Celebrando então a memória da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e do servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Manuel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todas as pessoas que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós te pedimos: tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos de Jesus, o Salvador, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai-nos ao mundo a tua paz em nossos dias.
para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda perturbação, enquanto esperamos na sua vinda gloriosa, a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais para a vida eterna. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa da Páscoa com pureza no coração e com verdade na vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Creato Espírito.
Oremos. Deus proteja sempre com paternal bondade a Igreja e a todos e cada um de nós aqui, para que, renovada, e nos renovemos também pelos mistérios da Páscoa, a Igreja e nós mereçamos chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Dia 22, sexta-feira, a missa em honra a Santa Rita de Cássia, tá? Como a gente faz desde o mês passado. Então, por favor, se possível, participe. Santa Rita de Cássia é a mulher da compreensão, um exemplo de fé firme, determinada ao longo da vida toda, um exemplo para todos nós. Ela merece o nosso louvor, o testemunho dela merece o nosso louvor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Aleluia, aleluia. Amém. Bom domingo para todos. Santa Semana da Páscoa, oitava da Páscoa. Até sexta-feira, 7 horas da noite. Beijão no coração de todos vocês. E leiam Dostoiévski, Inquisidor, o Velho Inquisidor. E ligamos ao Senhor. Vai ter batismo. Vai ter batismo agora. Você apagou? Vai ter batismo? Você apagou por quê? Vai ter batismo.